Hello everyone! Sejam todos muito bem-vindos, welcome ao nosso aulão de toda quarta-feira. Sejam todos muito bem-vindos aqui. E o meu nome é Felipe Veloso e bem-vindos ao English Share. Welcome to the English Share today. O que veremos hoje no aulão de hoje, né? O que será que a gente vai ver hoje, né? Então, sabe aquelas... Na semana passada nós tivemos uma pergunta interessante a respeito de quando que a gente deve, ou quando, por que em alguns exemplos que eu dei, eu não coloquei a question word. A question word, o que é uma question word, né? A gente deu uma olhada em outras aulas, né? Mas a question word nada mais é do que a question word nada, o auxiliary. Por que quando a gente coloca o auxiliary nas nossas perguntas, quando é que a gente não deve colocar? Ou quando é que a gente deve colocar, né? Então sejam todos muito bem-vindos, esse vai ser o assunto de hoje. E como o tema da aula fixado... Ah, sim, não coloquei o tema da aula fixado. Oh, não, mas eu coloquei ali o título na sala, mas eu vou colocar para nós aqui em seguida, beleza? Só porque perco muito tempo se eu fizer isso agora. Desculpa aí ficar balançando as coisas, mas eu vou fazer, beleza? Muito bem, então sejam todos muito bem-vindos. Fiquem bem à vontade para fazer perguntas ou apontamentos ou colocações, ou disserem que não entenderam alguma coisa ou se entenderam tudo também. E se tiverem alguma pergunta referente ao tema ou não, quanto ao referente a dúvidas no inglês, sintam-se bem-vindos a compartilhar ali as dúvidas de vocês, ok? Então sejam todos muito bem-vindos. E ali já vamos de praxe, né, para as nossas pra nossa liturgia da nossa aula, né, que nada mais é do que vai para uma sala onde você possa estudar, onde você não precise, onde você sabe que não vai ter muita desconcentração lá, onde você pode focar, onde você pode pronunciar em voz alta também, onde você sinta à vontade a isso também, ok? So let's get started and grab your cup of coffee, grab your tea, grab your chimarrão. Então pega aí o teu café, o teu chimarrão, o teu chá, o teu material de anotação e bora lá, vamos para a nossa aula. E qual que é o tema da aula de novo? Vamos recapitular aqui então. O tema da nossa aula é quando que eu devo ou não devo utilizar um auxiliary na minha pergunta. Vamos falar especificamente de perguntas, ok? Na semana passada, no aluno da semana passada, né, surgiu essa dúvida aqui para um de vocês que estavam nos acompanhando e vocês colocaram ali, por que não, nesse exemplo, né, você não tem um auxiliary, você não tem um auxiliar, o do, naquele caso, né, daquela pergunta. E aí, eu disse pra vocês, respondi brevemente a questão, né, mas pra gente dar uma boa fixada e dar uma olhada, porque isso com certeza é um bom tema, isso não é coisas que geralmente a gente aprende no inglês com um livro. Ou sim, talvez o livro até possa trazer ali essa informação, mas isso é um detalhe do inglês que às vezes a gente acaba passando por ele. Não é algo que a gente super vê em todos os cursos, mas então é esse detalhe do inglês que eu gostaria de apresentar para vocês hoje, justamente para que vocês possam aplicar eles no dia a dia de vocês, porque com certeza é muito aplicável. Ok? Então, muito obrigado pela participação de todos aqui. Bora pro nosso aulão? Bora sim, isso ali. Eu vou trocar a câmera para que vocês possam acompanhar, então. Aqui justamente o que estarei escrevendo e qualquer coisa que vocês não entendam, guys, ou que vocês tenham dúvidas, por favor, né? Por favor. Perguntem mesmo, vocês têm o seu direito, entendeu? E eu vou explicar, ou explicar de uma forma diferente, enfim. Okay? Very good. So, I have set ready all my pens. So, coloquei certinhas aqui as minhas canetas aqui, já estão preparadas para a nossa aula de hoje. So, let me grab this one. Let me grab the light blue. Pegar azul fraquinha, ok? When do not use auxiliaries in questions? Quando é que a gente não deve utilizar, né, os auxiliares em perguntas? Em perguntas, that's right. When do not de não utilizar. E use pode ser utilizar mesmo. A gente já viu em algumas outras aulas também, né, que é a expressão use to. Quando ele é acompanhado do to, né, o use é nada mais do que a tradução dela acostumar. Acostumar.
ok? So, used to, acostumar, mas apenas use é usar, utilizar, enfim, ok? Então, quando não utilizar, né? Quando não devemos utilizar, auxiliaries in questions. Quando é que a gente não deve utilizar, então, os auxiliares em perguntas, ok? Give it a look here, guys. We have to give it a look in 3 subjects today. A gente tem que dar uma olhadinha em 3 assuntos para que a gente descubra, né, e a gente descubra quais são as situações em que a gente não deve colocar os auxiliares em perguntas. A primeira coisa que nós devemos ver é question word or question words, ok? Pode ser question word or question words, que também poderia ser QW, ok? So, question words. Alguém poderia me dizer, alguém que já está aqui, né? Poderia me dizer qual é uma question word? Não precisa nem me dizer o que é a question word. Pode me dar um exemplo de uma question word? Uma question word. O que seria uma question word? Bom, se a gente pensar literalmente aqui, né? Enquanto eu vou esperar uma question word de vocês, ok, guys? Aqui, então, se eu falar de question words, literalmente eu estaria falando de uma questão e de palavras. Então, palavras de questão, uma palavra de perguntas. Question words. Já vimos várias question words aqui na aula, em várias aulas, né? Já tivemos uma aula sobre também question words para fazer perguntas, né? Mas o que é uma question word? Ou qual o exemplo de uma question word? Essa question words nós temos inclusive em português, que seriam, vou dar um exemplo em português para ver se motiva vocês a darem um exemplo em inglês aí, ó, podem falar no chat mesmo, ok? Vou esperar para vocês me falarem pelo menos uma ali no chat. Se eu perguntasse para você o que você está fazendo, este o que é uma question word. Muito bem, Sabrina. Why, what, very good. So, question words in English. What, why, who, how. Nós temos várias, né? Várias question words, right? Very good. Aqui são só exemplos de algumas, né? What, why, who, how, when. As mais famosas, né? When, where, ok? Para o pessoal que trabalha na qualidade das empresas, né? Nós temos o 5W, 2H, né? 5Ws, 2H, que seriam, né? What, why, when, where, who, how. E para eles também, né? Nesse caso do 5W, 2H, que é uma ferramenta da qualidade, né? Para empresas, o how much. Que seria quanto custa, né? Do qual é o preço, né? Uma ferramenta da qualidade importante. Very good. So, these are question words. Essas são perguntas, palavras de perguntas, palavras de questões, ok? So, what, why, who, how, when, where, how much, for example, ok? Mas a gente não vai entrar muito no how much, é só quis dar um exemplo do exemplo ali da qualidade, right? So, these are question words. São perguntas, né? São palavras que a gente vai colocar nas nossas perguntas justamente para obter uma resposta, né? O que você está fazendo? What are you doing? Por que você está aqui? Why are you here? Ó, e lembrem, galera, vamos tentar pronunciar em voz alta, ok? Pra gente ter essa dicção aí treinada, afiada, para que a gente possa desenvolver mais a nossa fala, ok? What are you doing here? Why are you here? Okay? Who are you? Who are you? Quem é você? How are you? How are you? Como está você? How are you? Okay? When are you going to the party? When are you going to the party? Quando que você vai para a festa? Or, when are you going to travel? Quando que você irá viajar? When are you going to travel? Ou, where are you going to travel to? Aonde onde que você vai viajar, né? Where are you going to travel to? Para onde você vai viajar, né?
How much it costs. How much it costs. Okay? Very good, guys. Very good. So, what, why, who, how, when, where e how much, nesse caso, né? Very good. Então, reparem, em todas as perguntas que eu fiz, eu coloquei a minha question word sempre como primeira. E é isso aí, a estrutura das nossas perguntas em inglês. As question words, se tivermos alguma, sempre vão por primeiro. What are you doing? Why are you doing? Who are you with? Ok? Sempre por primeiro. As nossas question words sempre por primeiros nas nossas perguntas, ok? Inclusive, em aulas passadas, nós passamos a estrutura de perguntas, né? Como que a gente faz perguntas e em que ordem a gente coloca o auxiliary, a pessoa, a question word, ok? Então, deem uma olhada e qualquer dúvida que tenham também podem solicitar aqui que a gente repassa essa formulazinha de perguntas, ok? Very good. Então, soubemos de question words, revisamos question words. Perfect. Very good. Now, subject. Subject, it's different than object. Então, o sujeito é diferente do objeto. That's right. O nosso subject nada mais é do que o sujeito das nossas frases. E o object vai ser o objeto das nossas frases. Ok? Very good then. So, subject. Subject sendo como sujeito. Os sujeitos das nossas frases, eles são muito fáceis de identificar. Às vezes, né? Quase sempre. Very good. Porque às vezes o nosso sujeito, ele simplesmente não tá lá, né? Nós simplesmente, como no nosso português, nós temos o sujeito oculto, então, ou indeterminado, né? No nosso inglês aqui, nós vamos ver hoje, né, este oculto, este nosso sujeito oculto ali, né? Que vão ser exatamente as situações em que nós não vamos usar os auxiliaries, ok? Very good. So, subject, o nosso sujeito, quando eles estão nítidos, eles estão explícitos nas nossas frases, a gente facilmente identifica eles porque eles são quem? As pessoas que nós aprendemos, como no português, eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Então, as pessoas no inglês, elas são I, you, o he, she, it, we e o they, né? Very good. Então, essas são as pessoas do inglês e é assim que nós vamos ver elas nas nossas frases, como sujeitos, ok? Pode aparecer... Existem sujeitos que são diferentes dessas pessoas? Claro que existem, né? Se eu estiver falando, bah, eu e você, eu estou falando de nós, mas eu não preciso usar we, eu posso botar eu e você. I and you, or you and I. Ok? Se eu estiver falando, sei lá, da minha mãe, se eu estou falando da minha mãe, eu certamente posso botar o she. Se eu estou falando da minha mãe, eu estou falando de she. Entretanto, eu não preciso botar só she, né? Eu posso falar o nome dela, né? Eu posso falar Solange, né? Ah, estou falando da Solange. Então eu posso botar o she, que vai ser ela, ou eu posso botar o nome da minha mãe, né? That's right, that's right. Então, essas são as pessoas do inglês que elas serão os nossos sujeitos. Os nossos sujeitos, ok? Question words revisadas aqui. What, why, when, who, how, where, ok? Exemplos de question words. Sempre iniciam nas nossas perguntas, se existirem, né? Question words das nossas perguntas, elas vão sempre aparecer no início. Subject, sujeito. Ok? Nós vamos ter o nosso sujeito que os nossos sujeitos vão ser identificados como I, you, we, he, she, it, ou they. Ou enfim, né? A própria pessoa, né? Que nós estamos falando. Very good. E qual que é a diferença, então, de sujeito e objeto? O que é o objeto, né? O objeto, guys, não vai ser diferente do sujeito, né? Vou botar aqui, ó. Eles são diferentes. Por que eles são diferentes? Porque o sujeito, ele sempre faz uma ação. Por isso que nós temos um verbo nas nossas frases. E o verbo é nada mais do que a ação, né? Ele olhou para ela. Ele comprou uma mochila. Enfim, então ele sempre é o nosso sujeito. E o objeto é quem está recebendo a ação deste sujeito. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui mesmo em português, ok? Vamos lá. Então, vamos botar aqui, ó. Ela comprou brincos.
ela comprou brincos, né? Se eu for deixar essa frase em inglês, eu vou botar, né? She bought earrings. She bought earrings. Então ela comprou, né, rings, se a gente prestar atenção, né, rings é anéis de ouvido. Oh my god, né? Então ela comprou brincos, ok? So she bought earrings. Ela comprou brincos. Quem é o sujeito da nossa frase, né? Vou botar até em outra cor aqui. O sujeito da nossa frase é quem faz a ação. Então, sempre quando você for se deparar com uma frase, a gente pode procurar o verbo dessa frase, né? Se você reparar, se você tá lendo alguma coisa, né? Isso até a gente se acostumar, depois a gente vai fazendo isso mais automaticamente. Como a gente faz na nossa própria língua, né? Então, olha, o nosso verbo tá aqui, ó. Comprou. Comprar é o verbo comprar, né? Very good. E no nosso inglês também é o nosso verbo bought, ok? Bah, a caneta sempre me falha no meio da aula, tá super funcionando antes, né? É uma lenda de funcionar essa caneta. Capaz. Acho que é só o jeito de eu escrever, né? Então, she bought earrings. Ela comprou brincos. Então, aqui nós temos o verbo, né? Esse aqui estamos um verbo no passado, right? Porque ela comprou. Eu quero falar que ela comprou, né? No passado, então, o passado de buy. O passado de buy é bought. That's right. That's right. Ok? Então, ela comprou brincos. She bought earrings. Então, o comprar é a ação, né? Quem for que faz essa ação, né? Quem fizer essa ação vai ser o nosso sujeito. Então, quem é o nosso sujeito nessa frase? Quem comprou? Quem comprou? Nada mais do que o she ou o ela. So, this is our subject. Very good. Então, our subject is who act. Então, o nosso sujeito é quem realiza a ação, ok? Então, estes são os nossos sujeitos. Very good. Então, só sobrou os nossos earrings. O earrings, eles recebeu a ação do nosso sujeito. Sabemos que o sujeito é ela, né? Porque ela comprou. Very good. E agora, o que são os brincos? Os brincos nada mais são do que os... Olha só, falha sempre na hora. Acho que é nervosismo da aula, essas canetas. Ok? Object. Então, ela recebeu a ação do sujeito. Que ação foi essa, né? Elas foram compradas, né? Os objetos foram comprados pelo sujeito. Ok? Então, os objetos sofreram a ação do sujeito. Beleza, guys? Show! Qualquer coisa, guys, só voltar aqui, só pra dizer que, surgiu uma dúvida, Sor. Surgiu que eu não entendi. Então, a gente reexplica qualquer coisa que não tenha ficado muito claro, ok? Então, a gente só tá reprisando, né, 3 assuntos que já vimos, inclusive, aqui nas nossas aulas, ok? Mas só reprisando para que a gente possa entender a questão de hoje. A questão de hoje é quando não utilizar auxiliares em perguntas, né? Que a gente sabe que os auxiliares deixam, né, a frase no tempo verbal correto, enfim, vamos até dar uma olhadinha em auxiliares. Ok? Então, she bought earrings. Ela comprou brincos. Ela, sujeito, subject, bought. It's the verb, it's the action, é o verbo, é a ação. Earrings is the object, ok? Very good, very good. O she poderia ser diferente? O nosso sujeito podia ser diferente? Sim, podia. Além das pessoas, eu poderia botar... usei o exemplo da minha mãe, né? Que se chama Solange. Eu podia botar Solange bought earrings. A Solange comprou, então, brincos, né? Solange in English. Haha, our pronunciation. So, Solange bought earrings. A Solange comprou brincos, right? Então, a Solange seria o sujeito. Very good, very good. Então, e os earrings continuariam sendo os objetos. Poderia, em vez de colocar earrings, colocar outro objeto, colocaríamos outros objetos, mas pode substituir ele por alguma outra coisa? Posso sim. Lembrem que nós já vimos este assunto anteriormente na nossa aula, os objective pronouns, que seriam os pronomes de objetos, né? Os pronomes oblíquos para nós aqui no português, né? No português, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a, lhe. Isso para o nosso
singular e no plural, né? Nos, conosco, vos, convosco, os, as, lhes, enfim. Ok? Então, objective pronouns seriam nada mais do que os oblíquos. Oblíquos, that's right. Alguém lembra dos nossos objective pronouns? Eu vou colocar eles aqui do lado, ok? Então, os pronomes para referenciar a objetos, eles não são os mesmos dos sujeitos, obviamente, né? Os para referenciar a objetos são me, you, it, her, him, them e us. Não estão em ordem aqui, né? O me a gente vai utilizar, né, para referenciar com o I. O you vai ficar como you mesmo, ele não mudou, né, o objective pronoun. O it vai continuar com o it também. Agora, o him e o her, o him vai ser para ele, né, então vai ser masculino, o him para masculino, ele, e o her vai ser para she, vai ser para ela, né, como object, ok, como objeto. E assim como o us, temos até um filme chamado Us, muito interessante, digamos assim, o filme realmente eu gostei, foi bem legal, foi bem surpreendente. Us vai ficar para o we, e o them vai ficar para they, ok? Inclusive eles têm uma certa semelhança aqui, né? Very good, guys, very good. Então, esses são os pronomes objetivos, né? Os objective pronouns, very good, very good. E aqui, então, earrings. Earrings não é uma pessoa, earrings é uma coisa, né? Num pronome, se ele fosse um sujeito, o earrings, a gente chamaria ele de it. A gente chamaria de it, o nosso earring, né? Porque ele é uma coisa, né? A pessoa que se corresponde a brincos é it, porque não é uma pessoa, é uma coisa. Ou é um animal, enfim, né? Very good. Então, quando ele é tratado como um objeto, o correspondente de it é it também. Então, se eu dissesse she bought it, também estaria certo. She bought it. She bought it. Ok? She bought it. She bought it. Beleza? Posso substituir? Posso. Posso botar aqui um outro nome? Vou botar aqui, ó. Solange. Sim, pode colocar. Solange bought it. Solange bought earrings. She bought earrings. She bought it. Ok? Tudo bem aí, guys? Very good. Isso aqui é só a revisão, porque agora nós vamos dar uma olhada... antes de irmos direto para os exemplos, né? Vamos dar uma olhada aqui nos auxiliaries. Só vamos dar uma olhadinha aqui nos auxiliaries. Auxiliaries, ok? Alguém lembra de algum auxiliary que a gente já tenha visto nas nossas aulas? Então, nós temos auxiliaries para tempos verbais, né? Ele vai deixar o auxiliary na nossa frase, deixa as frases no tempo verbal correto. A gente não tem conjugações como se fosse no português, né? Nós temos algumas conjugações, sim, para falar do passado, quando a gente não pode usar os nossos auxiliaries, ok? Então, nós temos auxiliary... Alguém lembra de algum auxiliary ali? Seja para o presente, seja para o futuro, seja para o passado. Alguém recorre e pode colocar ali no chat que a gente dá uma olhadinha, a gente escreve aqui, a gente vê se é isso aí mesmo, né? Very good. Então, auxiliaries, a função deles é colocar as nossas frases no tempo correspondente que a gente quer falar. A gente tem um auxiliar para o passado, e se a gente colocar esse auxiliar na nossa pergunta, por exemplo, a nossa frase vai ficar no passado. Mágico, né? Não precisa conjugar um verbo. Agora, a gente tem auxiliar para o presente? Temos. Se a gente colocar o nosso auxiliar para o presente, né? Nossa frase automaticamente fica no presente. Very good. O pessoal tá meio shy ali, tá meio tímido, né? So, that's right. Let's give it a look. Auxiliaries. We have do. We have does. We have did. We have will. We have would. Would, we have can, we have could. Então, nós temos vários e vários, né, auxiliaries. E esses aqui são alguns auxiliaries que nós temos, então, para falar de tempos verbais. Do e does
são utilizados para presentes, só que são para pessoas diferentes, né? O does é usado para he, she e it, e o do para o restante das outras pessoas, né? Que vimos aqui em cima, né? He, she e it sempre andam juntos, né? Sempre tem alguma coisa diferente com eles. Nesse caso vai ser o does. O restante vai usar sempre o do. Very good. Did. O did nós vamos usar para o passado. Will nós vamos usar para o futuro. Would a gente vai acrescentar sempre para expressar possibilidades e... inclusive, às vezes a gente pede favores com o would também, né? Ele faz um negócio especial com o nosso verbo. Se alguém lembrar, coloca aí no would, ok? Escreve aí o que o would faz com os nossos verbos. No final, a gente dá a resposta se vocês não... ou se acertaram ou não, enfim, né? O can é o verbo poder, com certeza de poder fazer alguma coisa, né? Bah, eu posso escrever, bah, eu posso fazer longas caminhadas, eu posso nadar, né? De conseguir, can, de poder conseguir, ele também é utilizado como auxiliary. Da mesma forma, o could, que seria o poderia, né? Poderia também para pedir favores, né? Mas também o poderia de conseguir fazer isso no passado. O passado de can, né? Eles estão linkados porque o can, né? Ele coloca... o could, ele coloca... O could é o passado de can, né? Very good. So, let's keep going. Vamos continuar indo. Então, nós lembramos de alguns auxiliaries. E agora aqui eu tenho uma pergunta para vocês. E se vocês entenderam o que eu falei sobre subject e object aqui, e assim como os question words também, né? Então, a gente vai conseguir lidar com esse exemplo. Vamos lidar com esse exemplo, então, galera. Olha só. Who do you like? Who do you like? O que eu tô pedindo aqui? Who, a gente viu que era uma question word. Se tem uma question word, ela sempre vai aparecendo por primeiro nas nossas perguntas. Who do you like? Quem, ou de quem, nesse caso, né? De quem você gosta? De quem você gosta, né? Ah, de quem que você gosta? Ah, eu gosto dos meus amigos, eu gosto da minha família, eu gosto... Enfim, né? Gosto de muita gente, muitas pessoas, conhecidos, pessoal do trabalho, enfim, né? Who do you like? De quem você gosta, ok? Então, como é que é a structure da minha frase aqui? Como é que tá a structure da minha frase? Eu tenho uma question word aqui, né? Question word. Aqui, como a gente reparou e a gente falou antes, a gente tem um auxiliary. Um auxiliary. Aqui nós temos uma pessoa, né? A person. Ok? E aqui nós temos um subject, então, né? Um subject. E like nós temos um verb, que é uma ação, né? Quem é que faz a ação de gostar? Quem faz a ação de gostar é, neste exemplo, né? O you. De quem você gosta, né? De quem você gosta. Então, você vai fazer a ação de gostar de alguém. Essa é a pergunta, né? Então, who do you like? De quem você gosta? Então, aqui, reparem, nós temos um sujeito. E é isso que eu quero que vocês prestem atenção, ok? Prestem atenção nesses pontos, guys. Nós temos deixa eu deixar mais marcadinho, né? Nós temos um subject aqui, ok? Nós temos um subject bem declarado que é o you. Who do you like? Ok? Então, de quem, ou quem, né? Você gosta. Quem você gosta. Ok? Ficou tudo certo? Tradução, entendemos, né? É assim que a gente aprende realmente nas escolas, nas instituições, enfim. Who do you like? Mas agora, se eu perguntasse pra vocês, who likes you? Who likes you? Oh my God, tem alguma coisa esquisita aqui. Tem alguma coisa muito esquisita. Por quê? Olha bem. Who likes you? Quem que é o nosso verbo mesmo? O nosso verbo é o likes, né? Que é o gostar. Para começo de conversa, ele já tá esquisito, porque ele tem esse Szinho aqui no final, né? Lembra que a gente só adiciona S para as pessoas he, she ou it. He, she ou it. A gente só adiciona pro he, she ou it no presente. Lembram disso? Nossa, que esquisito, ele tá aparecendo aqui. E olha só, nessa primeira frase eu tenho um auxiliary. Só que nessa segunda frase, eu não tenho auxiliary. Tudo que eu tenho aqui é uma question word. Só tenho uma question word. I have a verb. E eu tenho
algo. Posso dizer que isso aqui é o meu sujeito? Infelizmente não, guys. Deem uma olhada aqui em cima, ó. O subject é you, né? Mas o objective pronoun de you correspondente é também you. Oh my god, como é que eu vou saber então se esse you, ele é sujeito ou ele é objeto? How do I know? Como é que eu sei? Né? Vamos fazer uma pergunta bem simples, né? A pergunta que a gente fez, inclusive, nessa primeira frase aqui. Quem está fazendo a ação? Quem está fazendo a ação de gostar? Who likes you? Quem é que está fazendo essa ação de gostar? Caso você esteja pensando, esteja se questionando, bah, será que não é o you mesmo? Será que é aquele who que está fazendo? Porque só tem essas duas coisas, né? Quem é que está fazendo essa bendita ação, né, de gostar? Então, guys, a gente não sabe. A gente não sabe quem está gostando. Justamente essa é a pergunta. Who likes you? Então, este nosso who, que a gente não sabe quem é, na verdade, ele está tendo o papel de subject. E ele está, na verdade, procurando um subject, né? A gente está pedindo por um sujeito. Eu tô clamando. Essa pergunta está pedindo por um sujeito. Quem gosta de você? Quem gosta de você? Who likes you? Quem gosta de você? A minha resposta vai ser uma resposta. Eu vou te dar um sujeito. He likes you. She likes you. I like you. Ok? Então é isso, guys. Quando nós não sabemos do nosso sujeito e o nossa question word passa a ser o nosso sujeito, é quando eu não preciso, eu não posso usar auxiliares na minha pergunta. Porque que auxiliar eu vou utilizar se eu nem sei quem é que tá me falando a coisa, quem é o meu sujeito? Se eu soubesse meu sujeito, eu certamente usaria auxiliar, assim como eu fiz aqui. Entendeu? O meu sujeito é o you e o meu auxiliar para o you vai ser o do para o presente, ok? Ok, guys? Vamos dar mais uma olhadinha então, né? Who likes you? Vamos então pensar nas respostas para essas frases, ok? Vamos dizer assim, ó. Who do you like? Vamos voltar para o primeiro exemplo. Who do you like? De quem você gosta, ok? Então vamos pensar numa frase aqui, ó. Eu vou dizer, eu gosto dela. Eu gosto dela, ok? Como é que ficaria a minha frase, né? Eu vou botar aqui de outra cor, aqui embaixo da pergunta mesmo. Eu vou botar I like, eu gosto, eu sujeito, gosto de quem? Gosto de um objeto. Não um objeto literalmente, né? Mas um objeto, o objeto que nós vimos aqui, né? Sujeito, agora a gente precisa de um objeto. Quem vai ser gostado, né? Se eu quiser dizer, eu gosto dela, eu não posso dizer she, ok? Eu não posso dizer she. I like she. Não, isso está errado, porque she a gente usa para sujeito. Quando a gente quer dizer objeto, quando a pessoa vai ser o objeto da nossa frase, ela vai sofrer a ação da nossa frase, que é a ação de gostar, nesse caso, né? Qual que é o equivalente a she, só que em objective pronouns? Nós temos o she e nós temos o her. Her é o equivalente, aqui ó, vou fazer uma ligação entre as duas, é o equivalente ao she em objective pronouns. Então, em vez de dizer I like she, que seria muito errado falar, eu vou dizer I like her. I like her. Eu gosto dela. Ok? Who do you like? I like her. Eu gosto dela. Beleza? Very good. Então, por que eu usei o I like her? Porque, ó, who do you like? Eu tô perguntando pra você. Você aí, né? Como é que você responderia, né? Você responderia, eu gosto de tal coisa. Você não vai responder, se alguém te pergunta, de quem você gosta? Você não vai responder, você gosta dela. Tipo, não, você vai responder algo seu, né? Então, por isso estamos assumindo como I aqui, né? Who do you like? De quem você gosta? Nós já temos um sujeito que faz uma ação, que é a ação de gostar, neste caso. Então, a sua resposta vai ser, né? Eu
né? Você já sabe quem é a pessoa, né? Eu gosto, eu faço essa ação a um objeto, que no caso é ela. Só que como nós não podemos usar o she, a gente vai ter que usar o equivalente a she, só que em objective pronouns. A gente vai ter que usar o her. Então, I like her. Se eu quisesse dizer eu gosto dele, se eu gosto dele, em vez de colocar o he, eu não posso colocar o he. Lembrem, eu não posso colocar o he. Eu tenho que dizer eu gosto dele, só que o he, ele tem um substituto para objective pronouns. E o substituto do he para object pronoun is him. Him. Eu vou ligar agora eles... Opa, pulei aqui em cima. Vou ligar os dois aqui, ó. He. Ok? Him é o objective pronoun para he. Ok? Very good. Então eu não posso dizer I like he. Tem que dizer I like him. That's right. Lembrem dos objective pronouns que já tivemos aulas disso. Ok, guys? Então aqui nós temos que tratar o objeto, separar o sujeito do objeto. O sujeito, nesse caso, vai ser I, né? Lá, por quê? Como é que eu sei, né? Porque o verbo, né? Ele é uma ação. E quem é que faz a ação? O sujeito. Nesse caso, o sujeito sou eu, porque eu gosto. Eu faço a ação de gostar. Eu gosto dela. Eu gosto dele. Ok? Very good. E isso para todos os tipos de exemplos. Eu gosto deles. I like them. Eu gosto de nós. I like us. De quem você gosta? Ah, eu gosto daquilo. I like it. I like it. Ok? Por mais que seja igual o it daqui com o it daqui, ele é um objective pronoun. Você está usando objective pronouns, ok? Very good. Então, falando deste exemplo, vamos dar uma olhada no exemplo de baixo. Esse primeiro exemplo aqui é o exemplo usual, o exemplo que a gente falaria, o exemplo que nos perguntariam, né? O who do you like? De quem você gosta, ok? Agora, este outro exemplo aqui embaixo. Who likes you? Who likes you? Quem gosta de você? Então, gostar, né? É o verbo, é a ação, e a gente não sabe quem tá fazendo. A gente só pode dizer que é o who que tá fazendo, né? Quem? Quem é esse quem? Quem que é essa pessoa, né? Quem? Que gosta, né? Quem que está realizando a ação? Quem está realizando a ação? Quem gosta de você? Então, esse you aqui não é o nosso subject, ele é o nosso object. É o nosso object, que está recebendo a ação. Pois reparem que o sujeito, you, tem o equivalente como object, o you também. Isso às vezes pode nos confundir um pouco, né? Mas eles são iguais. Só que, neste nosso exemplo, a gente não está utilizando o sujeito. Ele é o nosso object, ok? Sorry, guys. Ele é o nosso object. Beleza? Então, who likes you? O who vai ser o nosso sujeito, que não sabemos quem é, né? Então, por isso que nós não temos o auxiliar. A gente não utiliza auxiliares em perguntas que não tenhamos um sujeito definido, um sujeito certo. Porque eu não sei que auxiliary utilizar, né? Ao certo. Justamente para essa pessoa. Porque se eu estiver falando no presente, oh meu Deus, né? Oh meu Deus, eu vou ter que usar o does ou do. Oh meu Deus, não sei. Então, se eu não tiver um sujeito definido, eu não vou colocar, então, o meu auxiliary na pergunta. Mas agora, reparem, vamos pensar na resposta para essa pergunta. Vamos pensar na resposta para essa pergunta. Espero que vai ficar bem claro para você. Who likes you? Eu tô procurando um sujeito para essa frase, né? E os nossos sujeitos, eles são I, you, we, they, he, she, it. Então, a nossa resposta tem que responder com um desses sujeitos, ok? Pode ser os sujeitos ou pode ser, por exemplo, como eu botei o exemplo aqui, né? Solange, pode ser a Solange, pode ser o she, pode ser o he. Mas ele nunca vai responder her like you. Não, a gente está procurando o sujeito para essa frase. Então, a resposta vai ser, por exemplo, she likes you. She likes you. Ela gosta de você.
Aqui o you é o meu objeto e ele continua sendo o meu object aqui neste exemplo também, ok, guys? Ele não deixou de ser o meu object. Não deixou. O meu likes não deixou de ser o meu verb. E o meu she, agora, antes ele era o meu who, porque eu não sabia quem que era, né? O meu she vai ser o subject. She vai ser o meu subject. Ok? Então, vamos dar uma olhada só no contraste entre essas duas perguntas aqui, né? Who do you like? Who do you like? Aqui nós temos um sujeito, you, então vou utilizar um auxiliar, beleza? E o you vai fazer a ação de gostar, beleza? Muito bem. Agora, a resposta I like, aqui o nosso sujeito é o I, né? Porque eu estou falando para vocês, né? I like her, I like him, ok? I like her, I like him. Porque esse daqui nada mais é do que os nossos objects. Eles são os nossos objetos. Então, se já temos um sujeito, nunca vai ter outro sujeito. Vai ter um objeto, ok? Para quem a gente direciona o nosso verbo, a nossa ação. I like him, I like her, I like them, I like us, ok? I like it, ok? Sempre vai ser um objective pronoun, que é sempre... E quando é que os objective pronouns começam, aparecem? Eu posso ter um objective pronoun lá no início da frase? Não, porque para eles receberem a ação, eles têm que vir depois da ação. Então, sempre depois dos verbos, vão aparecer os nossos objective pronouns. Sempre após os verbos, vão aparecer os nossos objective pronouns. Ok, guys? E sempre antes do verbo vai aparecer quem faz a ação, né? Que seria o nosso sujeito. Então, espero que tenha ficado claro aqui a diferença entre o sujeito e o objeto. E nós temos no inglês, então, duas formas de tratá-los diferentes, né? O sujeito a gente trata como sujeito. I, you, he, she, it, we, they. E objetos nós tratamos como objetos. Me, you, it, him, her, us, them. Ok? Very good. Então, aqui nos nossos exemplos, né? Who do you like? I like him, I like her, I like it, I like them. Ok? O I sempre. Pode ser o you, pode ser o we, pode ser o they. Aqui no I. Ok? Pode ser, como o I é o nosso sujeito, ele só pode ser intercambiável por um equivalente ao sujeito. We like him. We like her. They like him. They like it. They like them. Ok? E aqui, quando então nós não usamos auxiliares nas nossas perguntas? A gente não usa auxiliares na nossa pergunta quando o nosso sujeito não está escancarado na nossa frase, não está à mostra na nossa frase. Ok? Very good, guys. Então, guys, como a nossa aula está chegando ao fim, né? Gostaria de saber se surgiu alguma dúvida ao longo da nossa aula, ao longo daqui, né? Do que já vimos até aqui. Quando a gente não deve utilizar, né, o nosso auxiliary nas nossas perguntas, é quando o nosso sujeito ele está escondido, ele está... A nossa question word, na verdade, vai ser o nosso sujeito. E aparece muito com o who. Eu coloquei alguns outros exemplos aqui na outra página. Sim, não vai dar tempo de vê-los? Não. Entretanto, eu vou mostrá-lo para vocês e eu gostaria que vocês fizessem isso de homework. Isso aí, homework. Let's give it a look in some other examples. Let's give it a look in some other examples. Vamos dar uma olhada em alguns outros exemplos. That's right. Então aqui eu vou deixar bem grande para que vocês possam dar uma olhada nos nossos exemplos, né? E eu gostaria que vocês respondessem essas perguntas, levando em consideração quem é o sujeito. Então, vou escrever aqui, ó, leva em consideração, né, o subject, verb e object, ok?
Que frases são essas? São frases do dia a dia, são frases que vocês, se vocês falarem inglês, se vocês forem para um habitat em inglês, meu Deus, se vocês falarem no habitat em português, né? A gente já pergunta essas perguntas na própria língua. Então essas perguntas são perguntas usuais, que a gente perguntaria do dia a dia, ok? Perguntas do dia a dia, em inglês, enfim. Eu quero que vocês identifiquem quem são os sujeitos, quem são os verbos e quem são os objetos. Reparem, nessas duas questões, elas são perguntas parecidas, só que uma feita de uma forma, outra feita de outra forma, ok? Dessa forma, terceiro e quarto exemplo, da mesma forma também, segundo bloco de perguntas também. Eles são perguntas parecidas, só que eles têm pequenas mudanças entre si. Já as outras duas perguntas são independentes, ok? Eu quero que vocês identifiquem os sujeitos, os verbos e os objetos dessas frases, ok? Então, identifiquem isso e respondam essas perguntas. Tá aí o desafio, respondam essas perguntas. Felipe, como você vai corrigir essas perguntas? Guys, muito simples. Me mandem por direct. Me mandem uma mensagem, me mandem um e-mail, me mandem, enfim. Me mandem para que a gente possa avaliar e ver se vocês estão fazendo as coisas corretamente, se vocês gostaram da matéria, enfim, entenderam ela, né? E se, inclusive, vocês entenderam. Se vocês não entenderam, a gente reexplica, a gente explica de uma forma que vocês entendam, enfim, a gente procura métodos, né? Professor é para isso, né? Para procurar os métodos, para que deem as armas para vocês possam aprender e facilitar todo esse conhecimento também, ok? Então, primeira pergunta. Do they love this movie? Do they love this movie? Let's practice pronunciation, guys. Vamos praticar então a nossa pronúncia. Do they love this movie? Eles amaram esse filme? Who loves this movie? Quem ama este filme? Who loves this movie? Ok? Então esse foi para os nossos primeiros dois exemplos aqui. Próximo. Does she like dancing? Does she like dancing? Who likes dancing? Who likes dancing? Então, ela gosta de dançar? Quem gosta de dançar? Ok? Very good. And the last two, the independent ones, os mais independentes aqui. Who wrote The Hobbit? Who wrote The Hobbit? Quem escreveu O Hobbit? Who wrote The Hobbit? Ok? Vou dar uma pista. Tá na minha shelf aqui. Tá no meu... não é no meu armário, na minha estante. Tá na minha estante. Posso dar um foco aí depois pra vocês. E aqui outra pergunta muito comum, muito usual. What happened? What happened? O que aconteceu? What happened? Chega alguém meio ofegante, assim, meu Deus, chega pra pessoa, oh my God, what happened? Meu Deus, o que aconteceu? Cara, tô louco pra saber, ali está bem e tudo mais, né? What happened? What happened? Ok? Very good, guys. Então, deixei aqui pra vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me contatar, vocês têm os métodos, vocês têm os meios, vocês têm os canais, fiquem bem à vontade, ok, guys? E assim, ó, se surgirem qualquer dúvida, se têm dúvidas, agora é o momento pra falar. Olá, que feliz que... Então, sintam-se todos muito abraçados aqui. Caso tenham rolado alguma dúvida que vocês não entenderem alguma coisa, manda mensagem pra nós. Enfim, a gente vai tentar sanar as dúvidas de vocês, ok? Very good, guys. Então, enquanto eu vejo se vocês têm alguma dúvida quanto a isso, né? Vão colocando ali, né? Gostaria de deixar o meu abraço, gostaria de deixar aqui, ó, as minhas saudações, muito obrigado pela companhia ali de toda quarta-feira à noite também. Se você já foi inscrito no canal, tudo certo. Se você não está inscrito ainda, vai lá no nosso link da bio, faz a tua inscrição para estar recebendo material exclusivo. Esses materiais que a gente está fazendo as nossas aulas, a gente envia por e-mail, guys. A gente está enviando resumões por e-mail, ok? Então, se você quer o resumão dessa aula, se inscreve lá no nosso canal para estar recebendo sempre o material, sempre com exemplos, sempre com uma breve explicação, ok? Very good, guys, very good. Deixa eu ver se tem aqui o Hobbit pra focar pra vocês aqui, né? Opa, tô vendo o Hobbit ali, tô vendo, botei o dedão ali, ó, botei o dedão. Deixa eu ver se eu consigo...
Opa, tamo aproximando. Temos Hobbit, temos A Queda de Gondolin, temos como é que é? Acabei de esquecer. Gente do céu, a gente fica nervoso, né? Beren e Lúthien, very good. Temos Contos Inacabados, temos os Filhos de Húrin. That's right, todos eles tendo esse símbolozinho aqui que vocês estão vendo, né? São feitos pelo mesmo autor. Todos foram feitos pelo mesmo autor. That's right. Então, pay attention. E respondam ali a pergunta, né? Quem escreveu o Hobbit? Who wrote The Hobbit? Ok? Então, guys, it was a pleasure. Se ninguém tem nenhuma dúvida aqui, né? Foi um prazer estar com vocês nessa noite, ok? Keep studying. I want to see you study, okay? And keep pronouncing your vocabularies and your pronunciation. Practicing makes to perfection, but we're never perfect. But we keep trying, improving, of course, always improving. Então, né, a prática leva à perfeição, entretanto, nunca chegamos à perfeição, então estamos sempre desenvolvendo, estamos sempre aprendendo, ok? And that's right. We have to do that because we're always improving and always learning something new. It's not English, not only English, but everything in our lives, of course. Ok? Então, não só apenas no nosso inglês, mas da nossa vida, né? Very good, guys. So, have a sweet and great night. And enjoy the examples. Curtam os exemplos aqui, ok? Posso fazer uma correção ali durante a semana das questões, mas eu gostaria muito que vocês mandassem para nós, ok? Então manda para nós ali o homework de vocês, e não se esqueçam, o homework também é pronunciation, e qualquer dúvida que tenham, podem consultar que a gente auxilia. Have a sweet night, guys, and bye!